Depois fala o que é aqui. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Você sabe que como ele falou aqui, para desfazer as obras do... Então, existe obra, presta atenção por favor para mim, existe obra do diabo, e existe obra também do que? Dos filhos de Deus, obra de Deus, existe obra. Pode sentar, Obreiro, senta, Obreiro, senta, Obreiro, Obreiro, senta rápido, Obreiro, vamos sentar. Existe obra do diabo e obra de quem? De Deus. Um exemplo, todos nós que estávamos antes lá fora, sem buscar Deus, sem usar a fé, obedecer a Deus, estávamos na mão do diabo. Então o diabo começou a manifestar a sua obra na nossa vida. Um exemplo, a pessoa que fofoqueira, sabe aquela mulher fofoqueira que tudo cria o quê? Fofoca, inventa história para prejudicar os outros. Então começou na vida dela o espírito da fofoca. E sabe que a fofoca o que traz? Confusão, contenda, desuniões, brigas. É verdade ou mentira? Traz mal fama para a pessoa. Então o diabo começou na vida dela uma obra de quê? De fofoca. E através da fofoca ele vai o quê? Criar mais na frente consequências dolorosas para a vida de uma e da vida dos seus próximos também. Como também, que a pessoa vive na prostituição. Você vê que aí, uma vez chegou uma menina na igreja que eu estava, aí quando acabou a reunião, ela foi pedir uma oração, pediu oração a mim, e depois aí eu vi duas crianças com ela, duas crianças. Aí eu fui e falei assim: menina, traz aqui as suas irmãs, que eu vou orar por ela também. Aí ela baixou a cabeça e falou para mim assim: não, pastor, elas não são minhas irmãs não, elas são minhas filhas. A menina tinha 15 anos de idade. Olha só, a obra do diabo começou o quê? Levando ela a ser mãe cedo. Ela falou, com 13 anos deu à luz a primeira filha. E a segunda filha está com 14 anos. 13 anos, dá com duas crianças. Menina, cara de mocinha, garotinha. Entendeu? O diabo já o quê? Operando, fazendo a sua obra na vida da menina, estragando a juventude dela. Fazendo desde cedo, mãe, que educação ela vai dar para essas crianças que ela mesma o quê? Não sabe cuidar de si mesma. Então você vê aqui, isso é o quê? Obra de quem? Não vi nada, gente. Obra de quem? O diabo. Do diabo. Você vê que hoje em dia, jovem, eu estava na igreja de Manguinho, faz muitos anos isso, eu via lá um moleque lá com 38, andando com 38, e nem aguentava o revólver, andava inclinado, andava torto assim, inclinado, não conseguia nem sustentar o revólver na mão. Isso é obra de quem? Do diabo. E assim, posso dar vários exemplos aqui. Mas, presta atenção, o diabo ele começou uma obra, e eu te pergunto, será que ele quer terminar essa obra
pela metade ou por completo? Vocês estão mortos hoje, vocês, hein? Por favor, fala aí. Pela metade ou por completo? Por qual? Completo. Ele começou uma obra. Cada um de nós, a não ser que você entrou na igreja pequenininho, não conheceu lá fora, mas cada um de nós que antes de buscar a Deus, antes de entregar-se a Deus, nós estávamos envolvidos com o mundo, com os prazeres do mundo, e esses prazeres abriu brecha para que uma obra diabólica começasse conosco. Assim aconteceu com o pastor. Tinha um pastor que ele nasceu no mundo do espiritismo, sua família, né? E ele lá estava se preparando para servir a Marília Padilha, a pombagira Marília Padilha. Então ele já tinha até comprado roupas para servir ela no centro. Só que no comprar, na preparação dele para começar a servir ela, então ele conheceu a igreja. Presta atenção, por favor. Ele conheceu o que, gente? A igreja. Ele conheceu a igreja, buscou Jesus, começou a lutar contra a força do inferno. Creio que houve a libertação, se tornou até mesmo um pastor. Só que ele não vigiou, deu mole, caiu no pecado e saiu de pastor. Automaticamente muitos não ficam na igreja, não tem mais força, não fica na igreja. Aí outro dia ele colocou no feixe dele, pendurando assim, uma saia vermelha, blusa branca, e escreveu assim: agora eu estou servindo a minha Padilha. Vamos vir a Padilha. Quer dizer, o diabo, quando ele era o quê? Pequeno, já tinha um plano de levar ele o quê? A servir a Maria Padilha. Foi interrompido o projeto do diabo. Mas você pensa que o diabo esqueceu do plano dele? Responda-me. Assim também é conosco. O diabo tinha um plano na nossa vida. Esse plano foi o quê? Interrompido. Na minha vida foi interrompido em 1988, quando entrei na igreja. Mas até hoje, esses demônios que estavam na minha vida antes, ele não está no inferno, não. Ele saiu do meu corpo, da minha vida, porque eu lutei, busquei a Deus, deixei o pecado, então saiu do meu corpo, da minha vida. Mas ele vive onde? Como? Para quê? Querendo entrar de novo, para que o seu plano continue o quê? Em obra, em seguimento. O que aconteceu com esse pastor? Ele buscou a Deus, se libertou, creio nisso, né? Libertou, mas deu mole e pecou. Saiu da igreja, deu brecha ao diabo. Agora chegou a minha oportunidade de continuar o meu plano na vida dele. E hoje ele está no Face, e colocou no Face a foto dele com a saia e a blusa escrito: eu agora servirei a minha Maria Padilha. Olha só. Houve um senhor que estava em Botafogo e ele estava para morrer com câncer. Presta atenção, por favor. Com câncer. Estava para morrer esse senhor.
Aí levaram ele na igreja, aí começou a fazer as correntes, foi curado. Só que esse senhor tinha o quê? Dinheiro. E na igreja lá de Botafogo, tem uma favela perto, e é muita pessoa de quê? De chinelo, muita pessoa de bermuda, mal vestida. Então ele chegou para o pastor e falou: pastor, olha, eu estou pensando que a partir de hoje eu não vou vir mais à igreja. Não vou vir mais à igreja agora. Aí, pastor, por que, senhor? Não, mas porque eu me sinto aqui muito, num lugar assim, muito estranho para mim. Porque as pessoas vêm para cá de chinelo, bermuda, mal vestido. Então eu me sinto não no meu ambiente que eu vou, que eu frequento. E quando eu estou na igreja, eu estou com câncer morrendo. Aí usou a fé para depois das campanhas, das correntes, foi curado do câncer. Mas ele não foi liberto do quê? Do orgulho. Ele não foi liberto do orgulho. Ele foi liberto da doença câncer. Mas ele não foi liberto da doença da alma, que é o câncer. Aí ele saiu daí, pastor, Senhor, assim como a porta estava aberta para tu entrar, a porta também está aberta para que tu segue o seu caminho. O seu caminho. Não precisa falar para mim que tu quer sair da igreja. A porta estava aberta quando tu entrou. E ela continua aberta para tu seguir o quê? O seu caminho. Aí ele saiu da igreja. Não foi mais à igreja. Falando que a igreja é pessoa pobre, de chinelo, de bermuda, mal vestida. O que aconteceu? A obra do diabo voltou na vida dele. O diabo que encontrou uma brecha para prosseguir a obra que tinha o que? Interrompida. Quando ele conheceu o Senhor Jesus, o câncer voltou. O mesmo estado que ele estava antes, voltou de novo. Só que ele já é orgulhoso, não quis vir para a igreja e morreu. Certamente hoje está no inferno, que na última hora não se arrependeu. Só Deus sabe que está ou não está. Ninguém pode falar que foi ou não foi. Que na última hora se arrependeu, foi salvo, e que não se arrependeu, está no inferno hoje. Quer dizer, quando ele entrou na igreja, começou a praticar a fé, a obra do diabo foi o quê? Interrompida na vida dele. Mas a força do inferno que estava ao seu redor subiu no ouvido dele o quê? Aqui não é o seu lugar. Olha só a pessoa entrando aqui de chinelo. Olha só a pessoa de bermuda, de sorte. Olha a classe de pessoa que está entrando na igreja onde que você está. E ele deu o quê? Ouvido a voz do inferno. E o que aconteceu? Se afastou. Ao se afastar, então a obra do diabo o quê? Voltou, porque o diabo queria matar ele antes. Mas só que ele que deu mole, então a obra o que? Voltou. E que fala aí embaixo? Vamos ler embaixo aqui, fala aí embaixo. No versículo 8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Não ouvi nada. Do diabo. Olha para mim, por favor. Então, quem aqui se considera filho de Deus? Pastor, eu sou filho de Deus. Como você vai mostrar que você é filho de Deus? Você desfazendo as obras do diabo na sua vida. Você desfazendo as obras do diabo. Porque só quem pode desfazer
desmanchar as obras do diabo, quem é filho de quem? Que eu não sou filho de Deus, eu não vou conseguir o quê? Desmanchar a obra do diabo. E quando eu falo desmanchar a obra do diabo, eu não estou falando agora de vício, a pessoa se libertar, nada disso. É a pessoa desfazer aquilo que impede ela ser filha de Deus. Eu entro na igreja, meu coração, eu guardo mágoa, ódio. Eu te pergunto, isso é de Deus? É o quê? É de quem? Então, o que eu tenho que fazer? Desmanchar isso dentro de mim. Eu tenho que desmanchar. E como eu tenho que desmanchar isso dentro de mim? E lutar para perdoar. Quando eu perdoo e tiro esse sentimento ruim dentro de mim, o que eu estou fazendo? Desmanchando a obra do diabo. Desmanchando a obra do diabo. Então, o Filho de Deus, ele sim tem força, autoridade para desmanchar. E se eu estou na igreja e não estou desmanchando, é porque eu ainda não sou filho de quem? De filho de Deus. Quem está me entendendo? Chegou uma senhora para mim e falou assim: pastor, olha, eu tenho muitas dúvidas no meu coração. Falou para mim assim: eu tenho muitas dúvidas no meu coração. Eu tenho dúvida que a campanha de Israel é de Deus. Eu tenho dúvida o que faz com as ofertas na igreja. Que de fato, de verdade, o dízimo tem que dar. Isso é verdade mesmo que Deus tem que dar. Ela falou que tem muitas dúvidas no coração. A dúvida vem de Deus? Responda-me. Então, o que a pessoa tem que fazer? Desmanchar essas dúvidas dentro dela. Se ela não desmancha, então ela mostra que ela não é de quem? Não vê nada. Ela não é de Deus. Porque só os filhos de Deus desfaz o quê? A obra do diabo. Então, que eu não desfaço isso da minha vida, as dúvidas, é porque eu que não sou filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Quando a pessoa é tentada ao pecado, quando a pessoa é tentada a cometer algo contra a lei de Deus, e se a pessoa ela não desmancha isso dos seus caminhos, é porque essa pessoa não é filho de quem? Por isso que as obras do diabo estão o quê? Prevalecendo na vida dela. Prevalecendo na vida dela. Eu estava tomando conta do grupo Jovem da Abolição, faz muitos anos isso. Aí chegou um rapaz, falou para mim assim: olha, eu vim aqui te pedir desculpa, porque eu caí em tentação. Eu estava no ponto do ônibus para vir para a igreja, aí encontrei com minha ex-namorada antes, aí ficamos conversando, naquele dia não aconteceu nada. E conforme eu fui vindo, sempre estava encontrando com ela no ponto de ônibus. E conversa para lá, conversa para cá. O que aconteceu? Caí na tentação. Caí na tentação. A verdade, ele não caiu na tentação. Ele deixou cair onde?
Porque, como ele falou, que várias vezes quando ele ia para o ponto do ônibus, encontrava quem? Quem certamente estava preparando esses encontros? Era Deus? Responda-me. Era quem? Era o diabo. O que ele tinha que fazer? Se desviar, se afastar. Certo ou errado? Se ela vir de conversa fiada com ele, o que ele tinha que fazer? Dar um fora nela, dar um chega para lá. Mas ele foi dando o quê? Corda. Então a obra do diabo entrou o quê? Na vida dele. Mas por que a obra do diabo entrou na vida dele? Porque ele não desfez a obra do diabo. Certamente o diabo tinha lançado para ele, volta para ela. Ele não caiu de uma hora para outra. O diabo foi o quê? Trabalhando. A Eva não olhou a fruta e comeu a fruta. O diabo foi o quê? Trabalhando. A Eva sabia ou não sabia que não era para comer a fruta? E por que ela comeu da fruta? Porque ela não trabalhou para desmanchar o quê? O desejo que levava ela a cobiçar aquela fruta. Porque o rapaz caiu, é porque, ele não desmanchou o desejo dele, os olhos dele que cobiçava aquela menina. Então o diabo, presta atenção, ele vai trabalhar todos os dias na sua vida, todos os dias na minha vida, até a minha morte. Por quê? Porque ele quer que as obras que ele estava fazendo na minha vida dê continuidade. E ele consegue derrubar? Quem ele consegue derrubar? Aqueles que não são filhos de quem? Não vê nada. Filhos de Deus. Essa semana veio uma senhora, uma menina buscar comigo. Ela é parente aqui de um obreiro vendo aqui na igreja. Ela está na igreja há muito tempo na igreja. Muito tempo na igreja. A mãe dela da obreira faz anos. Muito tempo. Veio reclamar comigo que o casamento dela está destruído. E ela está pensando em separar. E já é a segunda separação. Ao parar, sabe o que você está sofrendo? E vai carregar mais uma vergonha na sua vida. Mais uma vergonha você vai carregar na sua vida. É porque você, no começo que você estava na igreja, quando você era menor, você não estava desmanchando as obras de quem? Porque no momento que chegou o rapaz não vem à igreja, é incrédulo, cara. O cara é o quê? Incrédulo. Foi não se casar, foi morar junto. É sabendo que isso é pecado e mesmo assim foi fazer isso. Isso é muito burrice. É a pessoa que não quer nada com Deus. Porque se é uma menina, está na igreja, ela sabe que viver junto é contra a lei de Deus, ela vai viver junto, é porque não quer nada com Deus. Está na igreja, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Então ela foi morar junto com o rapaz incrédulo, vive nas trevas, não quer saber nada de Deus, da igreja. Hoje está sofrendo o quê? A consequência. Consequência de quê? Porque lá atrás, o que ela tinha que fazer lá atrás? Chegar para ele e falar assim: ó rapaz, eu vivo no mundo e você vive no outro. Mas a verdade, ela estava na igreja, mas ali vivia o quê? No mundo do rapaz também. Ela não podia falar o que eu estou falando, porque ela não estava na luz, ela estava nas trevas, mesmo estando dentro da igreja.
E tem muita pessoa assim, dentro da igreja aqui, ó. Estão buscando homens incrédulos lá fora. Mas por que estão buscando? Porque ela está o quê? Na igreja, mas a vida dela está nas trevas. E como está na vida nas trevas, ela não consegue o quê? Desmanchar, não tem o poder, não tem autoridade para desmanchar as obras do diabo, porque quem domina lá fora são os demônios. Jesus falou, o mundo está abaixo do maligno. Então, o que ela tinha que fazer? Falar, oh, rapaz, você não é de Deus, você não busca Deus, você não quer nada com Deus, que eu fico contigo, eu vou sofrer, que eu fico contigo, mais na frente eu vou trazer dor de cabeça para mim. Então eu não quero nada contigo. Mas pelo contrário, ela se lançou. Eu falei para ela essa semana, você está sofrendo porque você tomou decisões erradas. Porque na hora que você tinha que desmanchar o que o diabo, o doce, o mel que o diabo está te apresentando, você não desmanchou. E porque você não desmanchou, você agora está colhendo fruto desse mel amargo. E assim, o que mais tem na igreja é esse exemplo. E quem continua caindo porque é boba, porque está com os olhos o quê? Fechado. Bobo de olho fechado. Porque o que mais tem, exemplo desse na igreja. Se ela estivesse na igreja, lutando, buscando a Deus com a vida na mão de Deus, então quando veio o tentador com mel amargo, ela tinha o quê? Desmanchado. Como a mulher falou para mim, pastor, eu estou gostando muito do rapaz, ele tem uma doce de pessoa, pastor, ele não bebe, ele não fuma, ele não é isso. Eu falei, você é muito boba mesmo, porque o diabo está te enganando. Porque no momento que a pessoa não tem um compromisso com Deus, tem compromisso com o mundo. E quem tem compromisso com o mundo, tem compromisso com quem? Não ouvi nada. Com o diabo. Eu falei isso para ela. Então que Deus, Ele está aqui na casa dele, para quê? Para te dar força, para que você se torne um filho dele. E se você se torna um filho dele, terá poder, autoridade para quê? Desmanchar a obra de quem? Vamos ler aqui, por favor. Versículo 8, vamos ler. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quem manifestou? Não vi nada. E como o Filho de Deus manifesta? A fé. Como o Filho de Deus se manifesta diante de Deus? Diante das lutas, diante deste mundo, diante das tentações do pecado. Como o Filho de Deus se manifesta? A fé. Qual fé? Eu obedecer essa palavra. Qual fé em praticar essa palavra? Então, falou, para desfazer a obra do diabo. Então, quem desfaz as obras do diabo? Não ouvi nada. Os filhos? Então para eu ser filho de Deus, o que eu tenho que fazer? Fazer uma aliança com Ele. Abandonar o mundo. Abandonar as coisas erradas. Deixar de fazer as coisas erradas. Aí, eu fazendo as coisas erradas, deixando de fazer as coisas erradas, eu me tornarei um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, eu vou conseguir o quê? Desfazer as obras de quem? E se eu não sou filho de Deus, não poderei o quê? Desfazer. Então, você tem que olhar qual é a condição sua. Porque não adianta você estar aqui na igreja falando, meu Deus,
me liberta do vício, me arranca este mal. Se você não se entrega para Ele, se você não tem uma aliança de andar com Ele, e pode ter certeza, cedo ou mais tarde, o diabo, ele vai tocar na porta dos seus caminhos. Cedo ou mais tarde, o diabo vai tocar na porta dos meus caminhos. Para quê? Para buscar brecha, para que a sua obra continue na sua vida. Se você no passado era um viciado, pode ter certeza, o diabo vai fazer de tudo para que você volte ao quê? Ao vício. Se você é aquele homem que tinha sua mulher, e hoje, antes você traía, você é infiel a ela, mas hoje você está andando no caminho de Deus, você aprendeu a ser fiel a ela, você pediu perdão à sua esposa, largou as mulheres, está andando no caminho de Deus, mas pode ter certeza, aquele diabo que levava você a ser infiel à sua mulher, ele vai tocar onde? Na porta dos seus caminhos. Para quê? Porque a obra dele, ele não quer o quê? Parar. Ele quer continuar essa obra na sua vida ou na vida de qualquer um. Estão me entendendo ou não estão me entendendo? Quem está me entendendo? Ah, pastor, tudo que eu ganho, eu tenho um vício chamado vício de azar. Eu gosto de jogar nos jogos, o dinheiro no cavalo, no jogo do cavalo, do bicho. Eu sou viciado nos jogos. Você vê, a igreja se libertou disso. Mas pode ter certeza, aquele mal no passado que levava você a jogar, a ser viciado, gastar todo o seu dinheiro para o vício, ele vai tocar na porta do teu caminho, buscando brecha para quê? Para voltar de novo, operar na sua vida. Porque ele não aceita que a obra dele seja o quê? Interrompida. Porque o diabo é imitador. Deus aceita que a obra dele seja interrompida? Responda-me, por favor. Então, assim como Deus não aceita que a obra dele seja interrompida, a força do inferno também não aceita o quê? Que a obra dele seja o quê? Interrompida. Interrompida. Então existe o quê? Essa luta. A luta para que o plano de Deus se mantenha na sua vida, e a luta para que o plano do diabo se mantenha na sua vida. Você vê que tem familiares, que todo mundo se casa e separa. É verdade ou mentira? Todo mundo quer, se casa e separa. Isso é obra de Deus? Responda-me. É obra de quem? É do diabo. E você vê que vai passando o quê? Geração a geração. E se na minha família existe isso, mas quando eu estou na igreja, então Deus agora quer o quê? Que eu me converto para Ele, eu me entrego para Ele, eu faço uma aliança com Ele, eu abandono as coisas erradas, os prazeres do mundo, para que essa obra do mal não prossiga mais em minha vida, e venha a obra de Deus, que eu seja um homem feliz, bem casado e tenha uma boa família. Estão me entendendo ou não estão me entendendo? Então é você que decide qual é a obra que vai prosseguir na sua vida até a sua morte. A obra do diabo ou a obra de Deus. É você que decide o que você quer da sua vida. Uma coisa eu estou seguro, tão certo como meu Deus vive, conforme essa palavra, só pode desfazer as obras do diabo quem é o quê? Agora você olha para a sua vida, porque eu te conheço aqui na igreja, mas eu não te conheço daquela porta para fora. Eu não te conheço e nem quero conhecer, como você também não me conhece daquela porta
para fora, senão não me conhece. Não me conhece. Mas as minhas obras da minha fé vão revelar quem eu sou. Quem eu sou. E não adianta eu querer lutar contra o diabo se eu não sou filho de Deus. Não adianta eu querer expulsar o diabo da minha vida se eu não sou filho de Deus. Não adianta eu querer desmanchar as obras dele, que eu não sou filho de Deus. Porque só os filhos de Deus desfaz as obras do diabo. Porque aqui está escrito, eu creio que está escrito, para isto apareceu o quê? O Filho de Deus. Para quê? Fala forte. O quê? Para desfazer as obras do diabo. Então, quem desfaz as obras do diabo? É Deus? Hein? Quem desfaz as obras do diabo? Os filhos de Deus. Da maneira que você vive, o Senhor chegou a ser filho de Deus? Alcançou essa meta? Só você sabe. Só você sabe. E talvez na sua vida existe algo que você sabe que não vem de Deus. Talvez na sua vida existe uma obra do mal que você sabe que não é de Deus. E nesta noite o que Deus quer? Que você tira isso da sua vida. Se você está fazendo uma coisa errada, se você está no caminho do pecado, você tem que tirar isso da sua vida. E para isso, a pessoa precisa querer ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Tem um obreiro de uma igreja com 32 anos de obreiro, traiu sua esposa. Olha só, 32 anos. Outro não sei quantos anos foi no banheiro, camelou, foi no banheiro, foi lá urinar, foi um bicho atrás dele, ofereceu dinheiro e ele caiu. Olha só. Mas por que ele caiu? Porque não era o quê? Filho de Deus. E porque não era filho de Deus, não desfez o que? Quando algo o diabo apresentou diante dele. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração. O tempo está passando. Pouco tempo atrás, nós estávamos no mês de dezembro. E já estamos onde? Em fevereiro. Se você parar, você vai se lembrar de tudo que você fez em dezembro. Está muito fresco ainda. Mas que você parar para analisar, você já está em fevereiro. Então, as obras do mal começam a ser desfeitas na minha vida. Primeiro, quando eu começo a largar as coisas erradas. Quando eu começo a tirar da minha vida as coisas erradas. Aí eu tiro da minha vida coisa errada, eu busco o Espírito Santo e ele me faz nascer o Filho de Deus. Então é isso que Deus quer fazer nesta noite na sua vida. Amém?